Olá, queridos irmãos da Igreja Batista da Freguesia e também todos os amigos que acessam as nossas transmissões do Oração e Ação. Vocês são todos muito bem-vindos. Nós hoje temos o Oração e Ação Kids. Oração e Ação que traz histórias, participações com bonecos, atividades para as crianças. Então nós temos muita alegria de trazer este programa das sextas-feiras. Eu quero pontuar aqueles pedidos de oração que nós temos trazido. Eu quero lembrar um deles que é uma oração que tem sido sempre pedida pela Kátia. A Kátia tem trazido um pedido de oração sobre uma pessoa e ela hoje mandou a fotografia dessa pessoa recuperada do Covid. A pessoa esteve em situação de CTI muito grave. Nós estivemos orando por esse pedido da Kátia e agora essa pessoa está bem. Já recebi a sua fotografia em casa. Olha que coisa boa. Eu quero lembrar a vocês de alguns outros pedidos. Vamos estar orando pelo Marcelo sobre a restauração da sua vida. Vamos estar orando a pedido do Alexandre e da Genina sobre sua família e seu sustento. Vamos orar pela Sandra a pedido da Priscila. Vamos estar orando pela Cíntia a pedido do André e da Ellen. Vamos estar orando pelo Vanilton e sua família na recuperação do Covid. Nós vamos estar orando também pela Marilac, pela sua saúde. Ela submeteu uma nova quimioterapia, orando por ela. E vamos estar orando pela completa recuperação do Érico. O Érico é amigo do Silvio e da Fernanda e ele está se recuperando de uma amputação em uma das pernas. Mas ele é um homem forte, de fibra, um homem temente a Deus e vai indo bem a sua recuperação. Vamos estar orando por ele. Então, e vamos lembrar de orar também pelos mais vulneráveis, pelos profissionais de saúde e pelos dirigentes da nossa pátria. Lembro que hoje nós teremos uma história contada pelo Jonathan. Jonathan é um jovem de nossa igreja comprometido com o ministério infantil. Ele, a Sara, a Glória têm atuado muito, Vivinha tem atuado bastante também, vários irmãos têm auxiliado no ministério infantil. Então nós vamos estar orando por eles. Quero lembrar algo muito bom. No próximo domingo, no culto das 19h30, aquele culto que nós chamamos do culto em família, nós estaremos celebrando a ceia do Senhor. Olha que coisa boa, vamos estar, mesmo que distantes, vamos estar unidos em comunhão, celebrando a Santa Ceia do Senhor. Então, você de hoje para domingo já vai separando o pãozinho, vai separando o suco de uva. Como é que é? Que suco? Pode ser um que suco de uva também, pode ser. Você vai estar separando porque o importante é a comunhão, é o ato memorial, é o significado daquele momento. Então, domingo, no culto em família, o culto das 19h30, nós vamos estar celebrando a ceia do Senhor. Vai ser muito bom. E já lembre de preparar uma mesa bonita, de tirar uma fotografia da família reunida na mesa. Mas pastor, eu moro sozinho. Ótimo, tira um selfie ali com a sua mesa da ceia e nós vamos estar celebrando a ceia do Senhor. Vai ser alegre, vai ser muito bom, ok? Vamos agora ouvir a história contada pelo Jonathan. A história é contada pelo Jonathan, mas a história é da Bíblia, a palavra de Deus. Vamos lá? Olá, crianças queridas da nossa IBF. Bom dia, boa tarde ou boa noite. E bem-vindos a mais um Oração e Ação Kids. Eu sou o professor Jonathan e estou sempre com vocês no Ministério Infantil, nas nossas ABDs e nos cultos, principalmente nos cultos. Bom, hoje eu estou com vocês e a gente vai conversar um pouquinho sobre uma coisa chamada parábolas. Vocês já ouviram falar sobre isso? Pois é, a gente vai conversar sobre isso. Mas antes de tudo isso, eu queria saber como que vocês estão, como que está sendo esse período para vocês. É diferente, né, o que a gente está vivendo agora? A gente está vivendo um momento bastante... Eu nunca vivi isso, por exemplo. Aposto que vocês também não.
Então, espero que esteja tudo bem, que vocês estejam se protegendo em casa, que as suas famílias estejam bem. O tio pegou Covid, mas graças a Deus já está curado, já estou bem, ok? Bom, eu queria que vocês comentassem aí embaixo como é que vocês estão, peçam para a mamãe e para o papai comentar, comentem também no nosso grupo de WhatsApp, ok? Bom, o que a gente sempre faz quando a gente vai começar a nossa aulinha, vocês lembram? A gente ora, pois é. Vamos orar então para a gente começar? Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado por este dia, muito obrigado pela minha família, muito obrigado pela minha igreja. Abençoe esse momento, Senhor, que a gente consiga aprender bastante, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Bom, eu comecei falando para vocês que a gente ia conversar sobre parábolas, certo? Vocês já ouviram falar desse nome, parábolas? Então, parábola é um tipo de história que Jesus contava para as pessoas e que explicava uma verdade espiritual bem grande. Então ele pegava uma coisa que era grande e difícil e tornava essa coisa fácil através de uma parábola. E ele contava essa parábola para os discípulos. Não sei se vocês perceberam, mas eu não estou dentro de casa, né? Pois é, o tio deu uma escapadinha e veio aqui, ó, da praia da freguesia. Sabem por quê? Pois é, porque Jesus contava histórias, parábolas para a multidão justamente nas praias, que eram lugares abertos, ventilados, e ele podia ter bastante gente ao redor dele para contar, para conversar. E nesse dia, no dia da parábola que a gente vai estudar melhor, ele estava num lago, não era numa praia, era num lago, mas tinha água também. Ele estava num lago e, como sempre, juntou uma multidão de pessoas ao redor dele que queriam ouvi-lo, queriam saber mais do nosso mestre. E aí ele contou para eles uma parábola, a parábola do semeador. Já ouviram falar? Parábola do semeador. Pois é. E aí hoje eu convidei 3 pessoas muito especiais para estar com a gente. Convidei os nossos amigos, Guilherme, Gustavo e a nossa pequena. E eles vão ler para a gente a nossa... Bom, então Guilherme, Gustavo e Débora vão ler para a gente a parábola que está em Mateus. Eles vão ler para a gente Mateus, capítulo 13, do versículo 1 ao versículo 9, ok? Confere aí. Naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira do mar, e grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou. E toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhes falou por parábolas, e dizia: Eis que o semeador saiu a semear. Mateus, capítulo 13, 1, 2 e 3. Vou ler Mateus 13, versículo 4, 5 e 6. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e, porque não tinha raiz, secou-se. Vou ler Mateus 13, versículo 7, 8 e 9. 7. Outra caiu... calma aí, desculpa. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e o sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto. A 100, a 60 e a 30 por 1. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Maravilha! Então os nossos amigos acabaram de ler pra gente o que está escrito na Bíblia, lá em Mateus 13. E eles leram do 1 ao 9. E agora eu queria que vocês decorassem o nosso versículo-chave de hoje. Será que vocês conseguem? Esse vai ser o desafio de vocês. Decorar esse versículo e fazer um videozinho lá no grupo do WhatsApp, colocar falando o versículo pra gente. Vamos ler juntos?
Contudo, uma parte caiu em boa terra, produzindo generosa colheita. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Mateus 13, 8 e 9. Decorem esse versículo aí, hein? Bom, agora vamos conversar sobre o texto. Vocês perceberam que Jesus estava falando para uma multidão? Pois é. E aí Jesus estava lá falando para a multidão. Ele estava contando a história de um semeador que tinha algumas sementes, como essa, por exemplo. Essa aqui é uma semente de trigo. Vocês costumam ver isso aqui, às vezes, na mesa da Santa Ceia. E aí, um semeador saiu para semear por aí com a sua semente. E foi colocando a sementezinha na terra. Pois é. Só que o que Jesus queria dizer com isso, né? Nem todo mundo entendeu o que ele estava dizendo. E aí ele foi explicar para os discípulos o que ele queria dizer com isso. Vamos ler? Está lá em Mateus 13 mesmo, só que agora está no versículo 18. Jesus disse assim: as pessoas que escutam a mensagem do reino, mas não a entendem, são como as sementes que foram semeadas na beira do caminho. O maligno vem e tira o que foi semeado. As sementes que foram semeadas onde havia muitas pedras são as pessoas que ouvem a mensagem e aceitam logo e com alegria. Mas dura pouco, porque não tem raiz. E quando, por causa da mensagem, chegam os sofrimentos e os problemas, elas logo abandonam a sua fé. Outras pessoas são parecidas com as sementes que foram semeadas no meio dos espinhos. Elas ouvem a mensagem, mas as preocupações desse mundo, as ilusões com a riqueza, logo sufocam a mensagem e essas pessoas não produzem frutos. E as sementes que foram semeadas em terra boa? São aquelas pessoas que ouvem a mensagem e entendem a mensagem e produzem uma grande colheita. Umas a 100, outras a 70 e outras 30 vezes mais do que foi semeado. Então, olha que interessante. Jesus aí estava falando de uma coisa muito importante para a gente. A importância da evangelização. Já ouviram essa palavra algumas vezes, certo? Quando o papai ou a mamãe de vocês fala sobre Deus, ele está evangelizando vocês. Quando vocês vêm à igreja e a gente conversa sobre a Bíblia, sobre o que Jesus fez na cruz, ele está evangelizando vocês. Evangelizar é falar dessa boa nova, é falar que Cristo morreu na cruz por nós, pagou nossos pecados de uma vez por todas e agora nós podemos ser considerados filhos de Deus. Olha que maravilha! Pois é, isso é evangelizar. E nós temos o dever. Veja, nessa parábola, várias pessoas ouviram a mensagem. Várias pessoas foram semeadas com a semente do Evangelho. Mas nem todas deram ouvidos. Porém, a que deu ouvidos, a semente que foi plantada em terra boa, ela produziu muitos frutos. Muitos frutos. E aí você percebe que uma semente desse tamanho pode virar uma árvore grandona e dar muitos frutos e servir de alimento para vários bichinhos e vários animais. Do mesmo jeito somos nós. Quando a gente escuta o Evangelho e pratica ele, nós conseguimos fazer o bem para muita gente. A nossa vida muda, a vida da nossa família também muda. E é isso que Deus quer de nós, que nós sejamos uma terra boa e que nós, ao ouvir a mensagem do Evangelho, possamos guardá-la no nosso coração e praticá-la, e, portanto, gerar frutos para o reino de Deus. Olha que maravilha! Eu queria conversar com vocês também sobre outros assuntos. Vocês viram na parábola que nem todo mundo que ouviu a mensagem praticou. Nem todo mundo era terra boa. Nós precisamos tratar a nossa terra. O que significa isso, tio? Tratar a nossa terra significa ter autocuidado. Pensar em nós. O que nós estamos fazendo ultimamente? Tem sido bom ou tem sido ruim? O que a gente faz agrada a Deus ou não agrada a Deus? Veja bem, para a semente germinar, para a semente se tornar uma árvore grandona, ela precisa de uma terra muito boa. Ela precisa ser bem cuidada. E nós temos que pensar no que a gente tem feito. Temos obedecido aos nossos pais? Temos estudado em casa direitinho? Temos lido a Bíblia? Temos orado?
Isso é muito importante, crianças. É muito importante para que a gente tenha comunhão com Deus. A oração é fundamental. A oração é o modo pelo qual Deus quer se comunicar conosco. Ele nos escuta. É um momento que a gente tem só para Ele. E ainda mais nesse tempo que a gente está vivendo, que tem coronavírus, que tem doença, às vezes tem desemprego. E muitas dessas coisas ficam na nossa cabecinha. Só que Jesus disse que a gente tem que depositar todas as nossas ansiedades nele. E o modo como a gente pode fazer isso é através da oração. Então, orem, leiam a Bíblia e pensem. Pensem em vocês. Que tipo de terra vocês estão sendo? Vocês estão sendo uma terra boa ou estão sendo uma terra cheia de espinhos? As preocupações da vida estão consumindo vocês? E isso é uma coisa que vocês podem até falar para o papai e para a mamãe de vocês. As preocupações estão consumindo vocês? Ou vocês estão sendo uma terra boa, uma terra que ora, que entrega as preocupações para Jesus, que lê a Bíblia, que obedece a mamãe e o papai? Essa terra boa, quando a semente do Evangelho é colocada nela, ela produz muitos frutos. E esses frutos, eles atingem não só a nós, mas a toda a nossa família. Vê quando a gente se comporta direitinho, como que a gente é bem recompensado? E Jesus ainda diz mais. Quem tem, receberá muito mais. Ou seja, quanto mais a gente conhece o Evangelho, quanto mais a gente busca a Deus, mais Deus nos recompensa, mais Deus nos melhora. Ok? E aí eu queria trazer para vocês hoje uma experiência. Uma experiência para falar do nosso assunto. Estão vendo isso aqui? Isso aqui é um pezinho de feijão. Vocês acreditam? Pois é uma experiência muito fácil. Se vocês não fizeram, vocês ainda vão fazer, tenho certeza. Toda aula de ciências na escola tem. O que eu fiz? Eu peguei um copinho, coloquei algodão, molhei o algodão e coloquei alguns caroços de feijão. Depois de 7 dias, olha como ficou. Tá bonito, né? Cresceu. Pois é, só que ele está no algodão. As raízes da nossa plantinha estão aqui no algodão, não estão na terra. O que isso significa? Isso significa que se eu não colocar esse pezinho de feijão numa terra, logo logo ele vai morrer. Do mesmo jeito somos nós. Nós ouvimos o Evangelho, nós vemos os vídeos que o pastor Rogério coloca, mas se a gente não refletir nisso e não melhorar e não colocar em prática, a gente não vai crescer como cristão. Então, do mesmo jeito é esse pezinho de feijão aqui. Se eu não colocar ele numa terra boa, adubada, ele vai morrer. Mas, se eu transferir para uma terra boa, se eu regar todos os dias, ele vai crescer e vai dar feijões, porque é um pé de feijão. Vai dar muitos frutos. Foi isso que o nosso Jesus falou, não é? Ele não falou que se a semente que cai numa terra boa dá muitos frutos? Falou, tá lá. A 60, a 30 vezes mais do que foi semeado. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Então é isso, eu queria conversar com vocês hoje sobre essa parábola. Então a gente já aprendeu hoje que parábola é uma história que Jesus contava para explicar uma verdade muito grande, mas às vezes difícil de entender para quem escutava. Então ele contava em forma de parábolas, que era para simplificar a história. E aí Jesus foi e contou para os discípulos e explicou a parábola. E a gente viu aqui a explicação. Está lá em Mateus 13, do 18 ao 23. E a gente pensou sobre evangelizar, sobre a importância de evangelizar, de falar de Deus para os nossos amigos, para os nossos pais, para os nossos avós. Afinal, se essa mensagem é tão boa, faz tão bem para a gente, ela vai fazer para todo mundo, certo? E a gente pensou ainda mais, a gente pensou no nosso autocuidado. Que tipo de terra nós estamos sendo para a semente do Evangelho? Então, além de obedecer a mamãe, obedecer o papai, nós temos que dar bom exemplo, bom testemunho, nós temos que ler a Bíblia e nós temos que orar.
falar com Deus, apresentar para Ele as nossas necessidades, o que a gente está passando, o que vai dentro da nossa cabeça. Ok? Então, era esta a lição de hoje. Para casa, eu deixo um desafio, que vocês produzam o pezinho de feijão de vocês. Super fácil a receita. Vamos lá? Você vai precisar de algodão. Vai molhar o algodão, colocar num copinho. Pode ser copo descartável, não tem problema. Você vai molhar o algodão o suficiente para o algodão ficar molhadinho. Não vai ficar encharcado, ok? Não pode ficar pingando de água. Vai deixar ele úmido. Você vai colocar algumas sementes de feijão. E todos os dias você vai botar um pouquinho de água, o suficiente para o algodão ficar molhado, hein? Não pode transbordar. E aí depois de uma semana mais ou menos ele vai estar assim. E aí você vai pedir ajuda de um adulto para conseguir uma terra boa para você. E você vai plantar o seu feijão. E aí todos os dias você vai se lembrar. Quando você for regar o seu feijão, você vai se lembrar que você tem que orar, que você tem que falar com Deus, que você tem que ler a Bíblia, ok? O outro desafio é você fazer um vídeo com o nosso versículo-chave de hoje. Mateus 13, 8 a 9. Vamos relembrar? Contudo, uma parte caiu em boa terra, produzindo muitos frutos, uma generosa colheita. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Mateus 13, 8 e 9. Um abraço, crianças. Vamos orar para a gente terminar nossa aula? Senhor Jesus, muito obrigado pelo que nós ouvimos hoje. Muito obrigado pela sua palavra. Abençoa que nós consigamos colocar em prática. Cuida para que nós sejamos uma boa terra. Abençoa nossas famílias, nossos pais, nossas mães, nossos professores. Abençoa o nosso pastor e a nossa igreja. Cuida do nosso país, Senhor Jesus. E muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós até agora. Perdoa os nossos pecados e nos ajuda a melhorar. Em nome de Jesus, amém! Um abraço, crianças, e até a próxima. Que história boa, que ensinamentos importantes nós recebemos hoje dessa história contada pelo Jonathan. Jonathan, parabéns, que Deus abençoe você, abençoe também o seu compromisso com Deus, o seu compromisso com a igreja, o seu compromisso com as crianças da nossa igreja. Que Deus nos abençoe e muitas crianças venham para ouvir a palavra de Deus na nossa igreja, certo? Vamos então agora estar orando pelos pedidos que foram colocados no início do programa e vamos também estar orando não só pelos pedidos, mas orando também pelas autoridades, pelos profissionais de saúde e por aqueles que são mais vulneráveis na nossa sociedade. Quero, antes de orar, dizer algo para vocês. Estamos unidos aqui. É o seguinte: nossa igreja tem realizado um trabalho de distribuição de cestas básicas para famílias que se encontrem numa situação mais difícil, menos favorecida nesse momento. Se você passa por um momento como esse, faça uma ligação para nós. Você pode fazer uma ligação para a nossa igreja e ali pedir para falar com o Serviço de Ação Social. Será feita a comunicação e a Rose do Serviço de Ação Social vai poder conversar com você, e nós queremos também ajudar aqueles que estão menos favorecidos nesse momento. E se você desejar também contribuir para a ação social, você pode fazer também ligando para nós, ok? Vamos orar agora, pedir as bênçãos de Deus com relação aos pedidos que fizemos no início da nossa transmissão. Vamos orar. Querido Deus, muito obrigado, Senhor, pelo Teu amor, pelo Teu cuidado conosco, sempre presente na nossa vida. Nós queremos suplicar, Senhor, as Tuas bênçãos sobre essas pessoas, sobre esses pedidos que aqui foram colocados, pedidos de saúde, pedidos de restauração, pedidos de cura, Senhor. Ó Deus, tem misericórdia de nós, como nós dependemos de Ti, nós precisamos de Ti. E a Tua palavra diz: pedi e dar-se-vos-á. E nós cremos nas Tuas promessas.
Senhor Deus, abençoa as famílias. Há muitas famílias que têm vivido crises familiares. Esses tempos de isolamento social têm trazido ainda um aumento das tensões domésticas. Senhor, abençoa, Senhor, as famílias. Abençoa cada família, cada casamento, a cada relacionamento entre pais e filhos, Senhor. Que o Teu Espírito Santo esteja ali, Senhor, e que o Teu Espírito Santo testifique com o nosso espírito, como diz a Tua palavra. Senhor Deus, suplicamos as Tuas bênçãos sobre os mais vulneráveis da nossa sociedade, tanto os mais vulneráveis economicamente, que têm tantas lutas, Senhor, com relação a seu sustento, como aqueles que são mais vulneráveis por causa da sua fragilidade, da sua idade. Senhor, protege-nos, Senhor, eu te suplico, do acometimento desta doença, Senhor. Senhor Deus, peço que o Senhor abençoe os profissionais de saúde, cuida deles, abraça-os com carinho, Pai, eu te peço. Eu quero suplicar as Tuas bênçãos, os Teus livramentos para os nossos governantes, aqueles que são bons, aqueles que têm boa intenção, que trabalham realmente de forma virtuosa. Abençoa os bons, Senhor, e transforma os maus. Tem misericórdia, fala ao coração e à mente deles. Mas a nossa súplica é que, Senhor, se houver governantes desonestos, Senhor, aqueles que pretendem o mal, retira-o, Senhor, eu te suplico. Senhor Deus, tudo isso nós te pedimos e nós te agradecemos e nós confiamos em Ti, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Queridos, Deus abençoe vocês. Lembrando que nós vamos nos encontrar agora no domingo de manhã, às 9 horas, pelo aplicativo Zoom, na Escola Bíblica Dominical, depois às 10h30 no YouTube, com o nosso culto matinal, e à noite teremos o nosso culto em família, às 19h30, vamos celebrar às 19h30 a Ceia do Senhor. Prepare-se, junte a sua família, convide os seus vizinhos, convide os seus parentes, que esse seja um momento em família, a família humana com a família de Deus. Deus abençoe vocês e até domingo.